Olá, pessoal, bem-vindos ao Papo Cop. Meu nome é Leonardo César e no episódio de hoje a gente recebe a Regina Campilongo, da Moving Forward. Regina, seja bem-vinda e a gente começa já. Eu peço para você se apresentar e falar um pouco do trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigada pela acolhida. Oi, tudo bom com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje a gente vai falar um pouco sobre gestão da oportunidade, o que é, como funciona e como eu utilizo a gestão da oportunidade junto aos meus coaches, mentees e o pessoal que participa das minhas aulas e workshops. Falando um pouquinho de mim, eu trabalhei aí por 25 anos em área de tecnologia, do mercado financeiro, sempre voltado a projetos. Depois eu decidi fazer uma migração de carreira, muito motivada pelo nascimento da minha filha. Essa migração durou 9 anos, foi um tempo onde eu usei bastante para validar aquilo que eu queria e também aquilo que eu não queria. E há 7 anos eu tenho foco total na Moving Forward, desenvolvendo, desenhando projetos de treinamento comportamental organizacional. E o que são esses projetos de treinamento? É sempre olhar para o humano, que foi, inclusive, aquilo que me motivou na migração de carreira. Certo. Bom, o nosso tema de hoje, como a Regina já comentou, é gestão da oportunidade. E gestão é um tema que está muito em alta hoje em dia. Só que gestão da oportunidade não é algo que a gente ouve muito ainda. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que é a gestão da oportunidade e como ela se difere de outros modelos de gestão. Então, vamos lá. A gestão da oportunidade, ela refere-se à forma como direcionamos o nosso comportamento frente à incerteza e também tem uma conexão com os resultados que obtemos. Comportamento natural frente a uma incerteza é a orientação ao perigo, onde a gente limita as possibilidades que temos disponível. Já a gestão da oportunidade, ela é vinculada à orientação à oportunidade, muito embasado no conceito do Daryl Conner, que é um consultor americano que explora exatamente as possibilidades, as oportunidades junto às organizações. Quando a gente foca a gestão da oportunidade, a gente se conecta muito com o conceito do accountability, que é sair daquela posição de vítima, de busca do culpado, para aquele olhar do sentimento de dono. O que eu posso fazer de diferente? O que eu posso desenvolver aqui? O que depende de mim? E dentro desse cenário, nós desenhamos as organizações exponenciais ou as organizações do futuro. E a diferença entre este modelo de gestão é exatamente a mudança do foco do problema para a oportunidade. Bom, nos últimos tempos, os negócios tiveram que enfrentar muitos problemas, né? Muitas barreiras, muitos imprevistos. E então eu queria que você falasse um pouco sobre qual o impacto negativo que a falta de preparo pode trazer para a longevidade nos negócios. Quando nos apegamos aos problemas, é muito difícil identificarmos as opções que temos disponíveis e acabamos restringindo as possibilidades. Fazemos uso do pensamento linear, o pensamento também chamado como binário, e não o pensamento exponencial. Por exemplo, o analista da área financeira não prestou atenção no que estava fazendo e acabou cometendo um erro grave que gerou uma multa para a companhia. E esse erro convida o líder a agir. Porém, como o analista é um bom colaborador e cumpre o seu papel, se o líder der uma bronca, ele provavelmente se desmotivará. E se não fizer nada, ele continuará cometendo o mesmo erro. E então o líder decide não fazer nada. O importante aqui é observarmos o que temos disponível, além de dar a bronca ou não fazer nada. Essas são as possibilidades que podemos explorar na gestão da oportunidade. Em um mundo onde ter a informação não é mais mérito, pois com um clique consigo saber o que preciso, bastando somente verificar a veracidade do dado, o que passa a fazer a diferença não é o que fazemos, e sim o como fazemos.
A falta de possibilidades restringe as soluções e coloca a organização em risco. Imagine que a organização precisou ajustar o principal projeto no qual estava envolvido devido a uma mudança de mercado. E ouve dos seus colaboradores que uma mudança neste momento não é possível, que ou seguimos em frente ou daremos prejuízo de milhões. Qual será o resultado? A pergunta que fica quando trabalhamos a gestão da oportunidade junto a líderes e equipe é: o que entre as mudanças que não são possíveis e o prejuízo que é visto, nós temos disponível? Então, é sempre esse olhar amplo de possibilidades e oportunidades. Quando a gente fala dessas transformações, de tudo que aconteceu no mercado e tem acontecido, a gente sempre acaba falando um pouco dos riscos, quais os riscos envolvidos e tudo mais. Então, qual é a relação entre a gestão de riscos e a gestão da oportunidade? Elas estão bem conectadas? Ótima pergunta, né? A gestão da oportunidade, ela vem de uma forma matricial, ou seja, ela se conecta com a gestão de projetos, com a gestão de pessoas, com a gestão financeira e, inclusive, com a gestão de risco, né? Na pergunta acima, eu acabei até falando um pouquinho na resposta sobre risco, e a conexão aqui é exatamente por meio dessa visão ampla de outras alternativas, mitigar, eliminar ou até delegar o risco de uma operação, de um processo. Então, sim, tem conexão e sim, a conexão é positiva. Olhando muito para o cenário do mercado, atualmente a gente vê uma mudança muito grande nas empresas. Ela é estimulada não só por esses players novos que estão entrando, então a gente tem empresas, a gente tem fintechs, cooperativas nesse ecossistema, e a partir disso tem se falado muito numa liderança colaborativa, numa gestão mais compartilhada. Então, como a gestão da oportunidade pode ser trabalhada junto a esses colaboradores? Excelente pergunta, né? Quando a gente fala sobre gestão da oportunidade, a gente fala de um universo ágil. E a base do universo ágil nada mais é do que a colaboração entre equipes e cliente, entre equipes e o mercado como um todo, entre fornecedores. Então, a colaboração é exatamente a cultura que viabiliza a gestão da oportunidade. Eu não consigo imaginar uma organização rígida, com muitas regras, muitos processos, onde as equipes não se conectam, onde não existe espaço para colaboração, para escuta, funcionar com base no olhar para a oportunidade. Então, a colaboração e a gestão da oportunidade tem uma conexão totalmente interligada. Eu não consigo falar sobre mudar o mindset, mudar o olhar do problema para a oportunidade, se eu não abrir esse espaço de aprendizado, de troca entre o que o outro sabe e o que eu sei, e o que o outro pode aprender e eu também. Bom, como você comentou, a gente está num mundo muito mais ágil, com coisas acontecendo a todo tempo. Nós tivemos um período grande de impactos negativos e que a gente está nessa retomada e muitas vezes é incerto quais serão os próximos passos dos nossos negócios, das nossas cooperativas. Então, olhando todo esse cenário e trazendo uma dica para as pessoas, para os gestores que estão assistindo, como que a gente se prepara para esses momentos turbulentos? Como que a gente identifica oportunidades em meio a essas tempestades? Acredito que a turbulência é parte do nosso mundo atual. Quando acreditamos que uma crise acabará, outra vem e outras tantas acontecem paralelamente. Lembrando que o conceito de crise é um problema que nos impacta diretamente e que gera a nossa perda de controle e a falta de clareza sobre o futuro. E neste cenário, tenderemos a desenvolver uma orientação P. Orientação P significa a orientação ao perigo, a qual dispara uma série de eventos fisiológicos de proteção. E aqui a oportunidade gerada é exatamente realizarmos um autoquestionamento. Como identificar oportunidades em meio a uma tempestade ou a uma crise? Em uma visão analítica, ou seja, de perto,
mantenha-se seguro e no controle, pois, neste caso, ele apresentará uma orientação ou seja, uma orientação voltada para a oportunidade. E então você pode me dizer, isso parece muito fácil, mas a verdade é que quando estou vivendo uma crise, não consigo me manter lúcido e pensar racionalmente. E então aqui vem a dica da Bárbara Frederickson, professora do Departamento de Psicologia da Universidade da Carolina do Norte. Frente a uma crise, faça 3 perguntas. Por que o evento tem importância para mim? Qual é a oportunidade que o evento me dá de melhorar? E eu posso mudar minha percepção sobre as coisas e influenciar o que está acontecendo ao meu redor? Por outro lado, se eu olhar para uma visão mais ampla, eu tenho uma boa dica que é da Amy Webb, a fundadora do Future Today Institute, que diz: prepare-se para o futuro que virá. Bom, você falou muito sobre a gente encontrar as oportunidades em meio ao caos, a essas turbulências, e muitas vezes, sim, o negócio ele consegue achar uma solução mesmo no momento mais difícil. Mas como você diria que a gente pode criar essas oportunidades antes dessa tempestade chegar, antes desse caos impactar o negócio? Muito bom, né? Quando a gente se sente seguro, o caos não acontece dentro da gente, ele acontece fora. Então, a melhor dica é que a gente deixe esse caos fora, né? E frente ao caos, que é exatamente a perda da relação entre causa e efeito, a gente sempre busca informação. Vamos pegar o exemplo da Covid, né? No primeiro momento, foi o caos. No segundo momento, a gente começou a buscar informações lá no passado, na gripe espanhola, na China, que já tinha o cenário antecipado. Então, a transformação do caos ou a não concretização do caos, ela vem muito da busca e do encontro de informação. Aqui tem uma conexão direta com as 3 perguntas que a Bárbara nos convida a fazer, que é entender a importância do cenário, entender o impacto que aquilo gera em mim. Se eu conseguir me manter consciente, lúcida, muito mais voltado àquilo que gera oportunidade para mim e não ameaça, e veja, ameaça, cada um tem uma tradução diferente. Às vezes, expressão por tempo, para mim, não é uma ameaça, e para você, Leonardo, é uma ameaça. Já um conflito para você pode ser uma ameaça e para mim uma oportunidade. Então, é manter-se lúcido, manter-se consciente sobre o que é ameaça ou o que é caos e como eu lido com o meu entorno para criar cada vez mais possibilidades. Se eu não tiver essa clareza ou se eu não conseguir fazer isso sozinho, sempre pedir ajuda, sempre trabalhar com base na colaboração. Bom, a gente falou um pouco ali em cima sobre essa gestão mais colaborativa, mais compartilhada, e esse modelo está muito conectado com o que as cooperativas fazem, onde todos os cooperados têm uma voz, têm uma participação. Então, analisando todo esse cenário, você acha que as cooperativas elas podem trazer um ensinamento para o mercado nesse novo tipo de gestão, incluindo a gestão da oportunidade? Sem dúvida, né? Cooperação e colaboração estão 100% relacionadas. Todos os modelos que a gente pratica, as técnicas, por exemplo, de brain question, né? Quando a gente usa aquele conceito antigo do brainstorm, que é uma reunião de troca de ideias, agora a gente cria uma reunião de troca de perguntas, porque as perguntas nos convidam a pensar. Quando a gente utiliza o espaço do não saber, que é um lugar onde eu me coloco como aprendiz, e é uma outra técnica que a gente utiliza muito, a base é a colaboração, né? O design sprint, o design thinking, que são todos conceitos de desenhar juntos soluções e possibilidades. Isso tudo utiliza a colaboração, a cooperação como base. Então, eu acredito que todo o universo de cooperativa pode ser usado como case de sucesso. E aí é uma decisão do indivíduo e do humano. Se eu quiser me colocar nesse lugar de aprendiz, de questionador, de inovador, é só querer, porque depende de mim.
não depende de ninguém. E é aqui que está a conexão com a accountability. Eu não espero do outro, eu vou e faço porque eu acredito. Bom, antes de finalizar, olhando para o mercado atual e também perspectivas que a gente já tem para os próximos anos, eu queria que você concluísse falando como as cooperativas, esse modelo compartilhado, pode ajudar a preparar os mercados para o futuro próximo. Por base da experiência, da vivência, né? Então, o que eu faço hoje que tem um bom resultado e como isso pode ser melhorado. E aí o melhorado tem uma conexão com as tendências. E as tendências têm 3 pilares: as tendências de tecnologia, as tendências de negócio e as tendências comportamentais. Então, ter a clareza, né, dessas tendências, ter a clareza daquilo que é o meu negócio, o meu foco, o meu business, me ajuda muito na tomada de decisão vinculada às oportunidades, a tudo que está disponível no meio. E no primeiro momento, muitas dessas ideias que surgem, como gestão da oportunidade, podem parecer absurdas, mas a dica que eu deixo é pratique a escuta. Convide o outro a inovar por meio de uma pergunta genuinamente embasada na curiosidade. E desse espaço todo de criação, conecte o seu ambiente, a sua área, a sua equipe, a esse olhar para a oportunidade. O que ainda não fizemos que podemos fazer? Qual a ideia que não exploramos e que podemos explorar? Bom, esses assuntos de gestão, de falar de colaboração, são uma conversa que não é de agora, não é uma conversa atual, é algo que vai nos guiar para o futuro. Então, eu acredito que esse papo aqui foi só o começo de uma conversa mais longa e que novas tendências vão chegar para guiar não só as cooperativas, mas o mercado como um todo. Bom, Regina, eu queria agradecer muito pela sua participação. Eu espero que a gente tenha compartilhado um pouco aqui sobre essas tendências, sobre como a gestão da oportunidade é um tema que nós temos que trazer para as cooperativas e que vai ajudar elas a se desenvolverem no futuro próximo. Bom, agradeço mais uma vez e eu espero te encontrar no futuro, em uma nova oportunidade, numa nova conversa. Eu agradeço o convite, agradeço a troca. Eu deixo aqui a dica de acesso às minhas redes sociais. Eu estou sempre como Regina Campilongo no Instagram, no YouTube, no LinkedIn. Quem precisar de qualquer informação adicional, quiser saber mais sobre gestão da oportunidade, como funciona, como implantar, me acionem, terei um super prazer em responder. E a última dica que eu deixo aqui para as cooperativas como um todo, né, é esse olhar para o humano, para as pessoas que fazem parte das estruturas. Elas são fonte enorme de sabedoria, de determinação e de realização. Então, aproveita esse potencial para convidar para esse novo olhar. O que além do problema eu tenho disponível? O que além do preto e do branco eu reconheço nas diferentes tonalidades? Então, é esse convite que eu deixo para que a gente cada vez mais se conecte por meio da colaboração e foque a oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Esse foi mais um episódio de Papo Cop e a gente se vê em breve. Tchau, até mais, sucesso!